Paz do Senhor, amada igreja, espero que vocês estejam bem, né? Graças a Deus por mais um vídeo, né? Graças a Deus. E só a gente lembrando, né, que estamos estudando um trechinho lá de Romanos, capítulo 3, dos versos 23 a 28. E nos vídeos passados, né, a gente já tem visto detalhadamente, versículo 23, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a gente já viu detalhadamente, né, a questão de todos pecaram, todos, né? Não há ninguém que não tenha pecado. E porque precisamos, né? Por conta disso, da desobediência, precisamos da glória de Deus, né? Que é a salvação em Cristo Jesus, sendo manifestada em nossa vida. Também vimos detalhadamente o ser justificados, né? Como somos justificados, vimos isso detalhadamente no vídeo passado, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. A gente viu também o que significava, né? Essa questão da redenção. Então, hoje vamos focar no versículo 25, né? Mas vamos ler a partir do 23 para a gente fechar o contexto, né? Romanos, capítulo 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esse versículo 25 é um versículo muito rico, muito rico. Vamos lá. Quando a Bíblia fala aqui que Deus, a quem Deus propôs, né? Deus propôs a quem? A Jesus Cristo, né? A quem Deus propôs no seu sangue. Quando fala que Deus propôs, né? Deus, em sua soberania, né? Em sua graça, em sua misericórdia, Ele resolveu tornar esse ato de salvação, o ato da justificação, o ato da redenção, tornar pública, né? Tornar público. Ou seja, o Senhor, né, resolveu manifestar a sua glória, né, toda a humanidade, que as pessoas vissem a sua glória, né? Vissem a sua redenção. E quando coloca aqui, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, né? Essa palavra propiciação, né, está muito... Está em conjunto, ela anda junto dessa questão do propôs, né? A gente vai ver, como eu vou falar agora, no destrinchar dessa palavra, né? Propiciação, que a gente tanto escuta falar. Então, propiciação, né, vem de um sacrifício que ocorria no Antigo Testamento, né? Se os irmãos já leram, os irmãos ou as irmãs, eu falo irmãos, é generalizando, tá, irmão? Não, mulheres e homens, como já falei anteriormente, porque a gente é acostumado a falar irmãos. Se os irmãos já leram Êxodo, né, já a construção do tabernáculo, né, quando o Senhor fala com Moisés para construir o tabernáculo, os irmãos vão lembrar dessa palavra, né? Propiciação. Então, é um sacrifício que ocorria no Antigo Testamento, dentro do tabernáculo, ou seja, dentro de um dos compartimentos do tabernáculo, chamado Santo dos Santos, né? Era um lugar que o público não tinha acesso, a única pessoa que tinha acesso era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele entrava lá, né? Ele entrava com o sangue de 2 animais, né? Os animais tinham que ser animais puros, ou seja, sem nenhum defeito, totalmente perfeito, né? E ele pegava esse sangue e derramava sobre a tampa da arca,
que a arca estava lá no Santo dos Santos, né? E essa tampa feita de ouro batido, imagina um ouro, uma tampa, os estudiosos, né? E trazendo as medidas de hoje para a gente entender, era 1,10 m, né, de largura por 60, né, 60 centímetros de altura. É uma tampa de ouro batido, né? Imagina o peso, né, a grandiosidade, o valor dessa tampa, né, e da arca em si, né. Mas para a gente chegar na parte de propiciação, né? Então esse sangue, né, dos animais era derramado sobre essa tampa. E essa tampa se chamava de propiciatório. Então, veja só o versículo. A quem Deus propôs, ou seja, propôs a Jesus Cristo, no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Ou seja, esse ato, né, que somente o sumo sacerdote, ele entrava lá no Santo dos Santos uma vez por ano, né, derramava o sangue de um animal pelo perdão, né, dos seus pecados, e o outro animal, o sangue do outro animal, era pelos pecados do restante do povo, né? Todo aquele povo que estava ali, né, no deserto, né? Que foi o povo que quando saiu do Egito, né? Porque o Senhor falou com Moisés para ele construir o tabernáculo, né, durante a jornada, né, do deserto, durante os 40 anos. Então, esse sangue era para a remissão, né, dos pecados, como eu já falei, do sacerdote e do povo. E o sangue era derramado sobre essa tampa, que essa tampa chamava-se de propiciatório. Os irmãos conseguem entender a grandiosidade? Aquela tampa ali, né, a tampa da arca, e dentro da arca, ou seja, a tampa cobria, né, o que estava dentro da arca, que era a lei, né? Você vai ver lá em Êxodo 23, capítulo 23, do versículo 17 a 22, e capítulo 37, do versículo de 6 a 9. Né? Você vê que coisa grandiosa, né? Assim, era um sacrifício que o Senhor, né, deu a ordem para fazer para uma pessoa e todo ano lá fazer sacrifício por ele, porque ele tinha que se purificar primeiro ali, né, para poder purificar, pedir o perdão do pecado do povo. Primeiro tinha que ser o dele, o do sumo sacerdote. E aquele sangue derramado sobre aquela tampa da arca que chamava propiciatória. Ali, um símbolo, mais uma vez, um símbolo representativo, né, da pessoa de Cristo. Olha, o sangue do Cordeiro perfeito. É grandioso, né, irmãos? Eu fiquei maravilhada quando eu vi essa passagem, né, que tinha ligação com Cristo, né? É fantástico, a Bíblia é linda, ela é perfeita, assim como Deus é perfeito, ela é perfeita. Né? Então, Cristo foi o Cordeiro perfeito, sem mácula, que foi sacrificado, né? E o seu sacrifício subiu como cheiros suaves às narinas do Senhor, né? Coisa grandiosa, irmãos. Então, o Senhor tornou, né? Está dizendo aqui, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, ou seja, o Senhor propôs, o Senhor tornou público, né? Os irmãos entendem que esse sacrifício só, né? Esse compartimento lá do tabernáculo, o Santo dos Santos, só quem entrava era o sumo sacerdote, o povo não podia entrar, né? Então, olha que maravilha, o Senhor propôs, né? O Senhor, o próprio Deus, ele propôs, ele tornou pública a salvação, ele tornou pública a remissão dos pecados, né? Cristo lá na cruz, né? Morrendo em sacrifício perfeito, agradável ao Senhor, né? Para a remissão dos nossos pecados, para saldar, né? Completamente a nossa dívida diante do Senhor, né? Para aplacar a sua ira, né, diante dos nossos pecados, que o Senhor é Deus santo,
santo, santo, né? Para ele se relacionar com os pecadores, nós teríamos que ser purificados, né? E através do sacrifício de Cristo Jesus foi, né, que tudo isso foi realizado. Né? É uma maravilha, né, irmãos? É uma bênção. É algo que a gente fica assim, diante do Senhor, a gente não tem palavras, né? Tão grande salvação, plano tão grandioso, tão misericordioso. Glórias a Deus por isso, né? Então, Cristo, como eu já falei, aplacou a ira santa de Deus sobre nós, perdoando os nossos pecados, nos livrando da culpa, ou seja, pagou a nossa dívida, né? Só lembrando o que eu falei no vídeo anterior, que foi uma morte substitutiva, né? Era para estarmos lá, cada um, né? E o Senhor assumiu a nossa culpa, né? Glória a Deus por isso. E a gente lembra do sacrifício do Senhor, né? Quando ele lá na cruz, Lucas, né? Capítulo 23, anote aí para os irmãos depois dar uma olhada. Lucas, capítulo 23, versículo 45, quando o Senhor diz, né? Pai, a ti entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Né? Então, ali, publicamente, o véu foi rasgado. Né? Ali naquele tabernáculo, irmão, tinha várias cortinas. Né? Cada compartimento, né, tinha divisórias, né, de cortinas. E para chegar ali, né, aquele lugar chamado Santo dos Santos, né, as cortinas foram rasgadas, mais uma simbologia, né? E lá em Lucas 23 fala, o véu rasgou de céu abaixo, né? O véu do templo se rasgou, ou seja, as cortinas foram rasgadas. Temos hoje um acesso livre a Cristo, né? Nós podemos entrar no Santo dos Santos, não é maravilhoso? Pela pessoa de Cristo Jesus. Meu Deus, não tem alegria maior, irmão. Não tem, não. Nem alegria, nem presente. Não tem notícia melhor do que essa. Meu Deus, obrigada, Senhor. Não tem, irmão. Porque antes, né, você tinha ali, você não tinha acesso, né? A gente vê ali em Êxodo a dificuldade do povo se achegar ao Senhor, né? Era só pela pessoa de Moisés. Moisés era ali o líder, né, que o Senhor escolheu e as pessoas se reportavam a ele, para ele se reportar a Deus. E hoje, glória a Deus, Jesus, né, esse acesso realmente assim, ficou acesso livre para a gente. Né? Glória a Deus, a gente tem como contemplar o Senhor, né? Ali, contemplar a sua face, na pessoa de Cristo Jesus. Oh, irmãos, que maravilha, que coisa grandiosa. E foi proposta do Senhor, né? Agora a gente olha e diga se a gente tem condições de ir no nosso livre-arbítrio, que não existe livre-arbítrio, né? Arbítrio a gente até tem, escolha, mas que é livre, não é, irmãos, não é. Tudo é o Senhor que propôs a nossa vida, a salvação pertence a Ele. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Pode olhar aí. A salvação. Todo plano de salvação pertence a Ele. Não tem nada, não tem uma obra nossa, não tem um dedo nosso, não tem, nesse movimento. Não tem. Coisa grandiosa. Oh, obrigado, Senhor. E um livro também no Novo Testamento, que fala, né, da representação, dos sacrifícios, da simbologia, né, do Antigo Testamento, que se reportava a Cristo, é o livro de Hebreus, irmãos, é um livro riquíssimo. Então, lá no capítulo 10, né, se você quer ler maiores detalhes, você pode ler do capítulo 8 ao capítulo 10, né, que fala assim, que é impossível que o sangue de bodes e touros remova o pecado. É impossível. Aí você diz, mas lá no Antigo Testamento acontecia isso, o Senhor removia, porque o Senhor já tinha um plano maior, né? Então aquilo, como ele também fala, né, em Hebreus também fala, que é simbologia,
é simbologia justamente de um sacrifício maior, um sacrifício perfeito, né? Que era a obra redentora de Cristo Jesus. Que era não, que é. Né? Que é, né? Então, em 1 João também fala da propiciação. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, né? Fala também de propiciação, ó, quando fala: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Tem também o capítulo 4, né, da primeira carta de João, versículo 10 também, que fala sobre a propiciação. Então, amados irmãos, para finalizar só essa parte, né, que Deus propôs no seu sangue, né, no sangue de Cristo Jesus. Propiciação, né, e o Senhor mesmo propôs, né, Ele propôs no sangue de Jesus o perdão para sempre. Ou seja, os pecados que cometemos no passado, né, os pecados que cometemos hoje, né, os pecados que cometeremos, né, amanhã, depois até a gente morrer, todos foram perdoados. Todos foram perdoados em Cristo Jesus. É um perdão para sempre. Agora, volto a dizer, não é por conta disso que a gente tem que viver no pecado. Não, esqueça isso. Foi o que a gente falou no vídeo passado, né? A justificação pela fé, o Senhor nos justificou legalmente, nós fomos tornados justos em Cristo Jesus. A gente precisa dar evidência dessa salvação. A gente precisa lutar, né? Lutar ao lado de Cristo Jesus, né? Mediante a orientação do seu Espírito Santo, para não mais pecar. O pecado deve ser algo eventual em nossa vida, né? E não aquela constante, você está ali, né, fazendo as coisas erradas, praticando as coisas erradas, né, que você fazia antes. Não, irmão, de forma nenhuma. Você precisa dar evidência. Então, lute junto com o Senhor, né? Peça a direção do Espírito Santo. Se você diz que Jesus é Salvador da sua vida e você mantém as mesmas práticas, tem algo errado. Com certeza que tem. Peça perdão ao Senhor, busque diante do Senhor um arrependimento sincero, né? E com a graça dele, que ele te mova a uma nova vida, dia após dia, uma regeneração, como a gente falou no vídeo passado, né? A nova vida é regeneração, é gradativamente, é dia após dia, vida nova, em Cristo Jesus, né? Então, continuando aqui, o versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Mediante a fé, né, é a nossa fé, que a fé que foi lá, né, creditada a Abraão, né, lá desde o início, né, e é a fé pela qual o Senhor mesmo que põe em nosso coração. É aquilo que a gente tem falado, né, que o mover do Senhor em nós, né. É a vontade dele, é o querer, o desejar a pessoa dele, o desejar buscar ele, é ele que coloca em nós, né? E essa fé, mediante a fé para manifestar a sua justiça, é essa fé, irmãos, que move a gente, que faz com que a gente tenha a certeza da salvação, que esse perdão para sempre, ele nos alcançou, a obra de Cristo nos alcançou, né? E às vezes você pode questionar, Kelly, mas anteriormente, né, o pessoal, né, Jesus não tinha vindo, o pessoal do Antigo Testamento, né, os povos antigos, não tinham vindo, mas eles tinham fé, porque eles criam na promessa do Senhor. O Senhor já tinha anunciado a Abraão, inclusive, né, Abraão, Isaac, Jacó, a sua herança. O Senhor já tinha prometido a Davi, né, um filho, né, da raiz de Davi, que seria, né, que teria o reinado para sempre. Então, assim, a única diferença nossa, irmãos, para ele é porque nós, né, cremos, né, em Jesus que já veio, né, a gente não viu, mas a gente crê, e pela fé a gente crê que ele existiu e a palavra dele é verdadeira e ele é verdadeiro e ele vai voltar, né? E eles tinham a esperança, eles olhavam para frente, né?
que o Senhor haveria de mandar o Messias. Então, eles tinham fé, né? E eles foram salvos pela fé, né? Glória a Deus por isso. Crendo nas promessas do Senhor, né? Então, para manifestar a sua justiça, que é outro trechinho aqui, por quê, né, essa preocupação? Porque alguém pode dizer, né, baseado no Provérbios 17, versículo 15, né, que fala como, né, Deus pode justificar um pecador, né, que já que a passagem diz que ele odeia, né, aquele que é culpado, que é tornado-se inocente, né, que se torna inocente. Mas por que o Senhor justificou, né, essa questão da sua justiça? Porque Ele mesmo propôs, né, vir à terra, né, Ele mesmo se doou, né. Colossenses capítulo 1, versículo 15, a gente já sabe que Jesus é a imagem do Deus invisível, né? João declara que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é o próprio Deus, né? Jesus declara, né, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, nós cremos, né, e o Senhor propôs, Ele mesmo propôs, o próprio Deus vir à terra, né, se fez homem, despojou-se, né, se humilhou, se esvaziou, tornou-se maldição por nós, né, e ali o Senhor fez a sua justiça, né? Então, ninguém pode se levantar para dizer que Deus não é justo, de forma nenhuma, né? Porque o próprio Deus, Ele justificou a pecadores através de si mesmo. Ele se ofereceu, Ele foi a oferta agradável, né? Ele mesmo, né? Algumas religiões, como eu já falei anteriormente, elas fazem ofertas, né? Eles doam presentes ou até a própria vida, né, para aquele ídolo, né? Pensando fazer alguma coisa, né, que vai chegar a um ser supremo, como eles dizem, né, uma força maior que eles chamam Deus. Mas não adianta, né? É tudo ali, é tudo obras, né, obras mortas. A gente já viu que são trapos de imundície, né, que não glorificam a Deus, né? E não, o próprio Deus, né, o Deus homem, se entregou, né, ali na cruz. Ele sofreu a ira de Deus, ele bebeu o cálice da sua ira, né, pela remissão, né, dos nossos pecados, né. O Senhor mesmo, Ele mesmo aplacou a ira do Pai. Ele mesmo se despojou, se humilhou, se entregou por nós, né. Então, glória a Deus por isso, amado. Lá em Isaías fala que o Senhor agradou o moê-lo, né? Isaías 53, 10. E em Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 11, anote aí, Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 11, e Gálatas 3, né, versículo 13, que fala que o Senhor mesmo, né, se humilhou, o Senhor fez maldição, né, por nós para salvar o seu povo. Ou seja, o próprio Deus se fez justiça por nós, como eu já falei. Ele mesmo é o justificador. Ele foi a oferta suave, ele foi o sacrifício, né, pelo pecado. E para finalizar, irmãos, esse trechinho aqui que diz: por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, né? Você pode pensar, e o pessoal que pecou, né, antes da lei? Ou seja, o Senhor, como o Senhor agiu, né? Porque não tinha lei. O Senhor deixou realmente impune, né? Mas, né, os estudiosos falam que essa questão de impunes aqui, né, anteriormente, que o Senhor deixou impune, não é porque Ele não puniu, ou porque as pessoas que morreram não foram para o inferno ou foram salvas, né, antes da vinda de Cristo. Não, houve punição, sim, houve condenação, sim, para as pessoas que morreram. E houve salvação também, né? A questão aqui é porque Deus não desistiu. Ele poderia ter desistido do seu plano, né,
Muita gente, a gente viu ali, né, aí em Gênesis ele fala, né, que o coração do homem é continuamente corrupto e quanta maldade tem se levantado e o Senhor não destruiu, ou seja, antes de Cristo ter chegado aqui, ter encarnado, né, ou seja, ele manteve o seu plano, como ele fala que ele é fiel para cumprir e vela para cumprir a sua palavra, Jeremias capítulo 1, né, versículo 12. Então, o Senhor não desistiu, né? O sentido da frase é esse, né? Na sua tolerância, na sua paciência, na sua misericórdia, o Senhor decidiu cumprir o seu plano. O Senhor foi paciente e continua sendo, né, irmão? O Senhor foi paciente, né? Aguardou Cristo chegar para declarar, tornar pública a sua salvação, né? Para ninguém ter o que falar, dizer que ele é injusto, não. E não é questão de dizer que não houve pecado, houve sim. E houve condenação também houve salvação. Apenas foi que o Senhor não desistiu. O seu plano, ele manteve até o fim, vai manter, né? Veio a primeira vez, né? Veio para salvar, né? Para trazer os povos ao arrependimento, né? E a segunda vez ele virá para julgar a terra, né? Resgatar a sua igreja, julgar a terra. E nós cremos nisso, né? E glória a Deus por isso, né? E nós somos gratos a Deus por essa oportunidade, por esse esclarecimento desse versículo tão rico, né? E agradeço mais uma vez, né? E que o Senhor nos abençoe. No próximo vídeo, se Deus quiser, dá para a gente concluir essa parte do verdadeiro evangelho, né? E graças a Deus, glórias a Deus por isso. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Se não tiver, né, que o Senhor nos ajude, né, para que a gente vá a cada dia melhorando os estudos e esclarecendo com a graça dele, né? Agradeço a oportunidade e fique na paz. Em nome de Jesus.